Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso estudo de quarta-feira, Reforma Íntima. Hoje quem vai falar com a gente é a Karina, sobre o luto antecipado nos momentos de crise. Um tema muito importante, dado o período que a gente está passando. E eu vim para fazer a abertura, então eu vou fazer a leitura de uma mensagem do livro Agenda Cristã e depois a prece, para a gente poder começar o nosso estudo. O nome da leitura é Nos Momentos Graves. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca é uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência, de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas, ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Então eu convido todo mundo a acalmar os pensamentos, a nossa mente, relaxar o nosso corpo, para que a gente possa se conectar verdadeiramente com o alto nesse momento, para que a gente possa entrar nessa sintonia, nessa vibração de gratidão, de amor. Muito obrigada, meu Pai, pela oportunidade de estar vivendo esse momento, pela oportunidade de escolher como cada um de nós vamos lidar com tudo isso, como nós vamos reagir e como nós vamos agir a partir de hoje. Que o Senhor esteja conosco, sempre nos guiando e sempre nos iluminando. Que assim seja hoje e sempre. Graças a Deus. Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma palestra, virtual. Dessa vez não vamos poder estar participando, todo mundo junto, por conta de tudo isso que está acontecendo. Queria pedir desculpas, para vocês. Semana passada nós tivemos um imprevisto aqui com a internet, a gente ia fazer online, mas acabou que não deu certo online, a Lili me socorreu. Então queria pedir desculpas para você, para vocês que estão assistindo, que estavam, assistindo no momento, Até brinquei com a Lili, falei que foi a Marília Mendonça que me sabotou, porque ela tinha live no mesmo dia, ela não queria competir na live comigo. O que nós vamos falar um pouquinho hoje, Eu até pedi para a Vanessa para a gente mudar o tema da palestra, porque por conta de tudo isso que a gente está passando, Hoje as pessoas tentam entender o que está acontecendo, os sentimentos, que cada um tá passando nesse momento. Então, hoje a gente vai falar, eu até dei o nome, o luto antecipado nos momentos de crise. Porque hoje todo mundo está com um pensamento muito negativo, uma ansiedade muito grande.
Mas isso pode ser chamado de luto, né? É isso que as pessoas têm me perguntado sempre, né? Tudo isso que eu tô sentindo, posso chamar esse sentimento de luto? Sim. Até porque hoje a gente está assim, tá vivendo vários lutos diferentes, né? O mundo mudou, muitas coisas mudaram. Eu acho que a gente nunca tinha vivido, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, eu acho que a gente não tinha passado por um evento de magnitude tão, né, desse tamanho, e que causasse um sentimento em todo o mundo, né? Por mais que a gente tenha passado situações, tipo o 11 de setembro, que causou uma comoção geral na gente, né? Uma certa compaixão por aquelas pessoas, mas a gente sabia que a gente não tinha problemas com aquelas pessoas. Então, que a chance de vir um avião e cair aqui, bater aqui no Brasil, não iria acontecer, né? Então, sim, nós estamos vivendo um momento de luto. E os lutos são por várias coisas. Primeiro, a gente perdeu a nossa normalidade, a gente perdeu a nossa rotina. Nós estamos sendo obrigados a nos adaptar a novas rotinas, né? Além de tudo, tem o medo, né? O medo do estrago econômico, o medo de ter ou não ter uma vacina, de ter uma cura, o medo, né, da perda de conexão que a gente está sentindo. Olha como a gente está sentindo falta. Nós estamos aqui virtualmente conectados, porém a gente está sentindo muita falta do contato humano mesmo. E olha que a gente já vem um tempo, né? Acostumado com essa situação de convivência online, né? WhatsApp, redes sociais, mas a gente não está acostumado o quê? A viver esse luto coletivo. Hoje nós estamos numa situação que todos nós vivemos algum tipo de luto, ou por não estar perto das pessoas que a gente ama, ou de estar excessivamente perto das pessoas que amamos também, que é um desafio também para a gente nesse momento. A convivência, né, diária já é pesada, a convivência diária num ambiente estreito mais ainda. Mas estamos todos o quê? Apreensivo. E por que a gente está tão apreensivo? Primeiro, por quê? Porque nós estamos sentindo que desculpa, voltou aqui. Nós estamos sentindo o quê? Luto antecipado. Então, a gente fica com o sentimento que o que será do nosso futuro? O nosso futuro está incerto. E nós, como somos seres extremamente ansiosos, a gente vive da ansiedade, a gente quer ter o controle sobre tudo na nossa vida, né? Agora não tem. Nós estamos vivendo uma situação que não tem controle, né? O controle que eu tenho é o quê? Que eu tenho que fazer, né? Os movimentos de prevenção, né? Não manter contato, isolamento social, se eu precisar sair, usar álcool gel, máscara, esse é o controle que eu tenho hoje, mas eu sei quanto tempo vai durar, eu sei se daqui uma semana, um mês vai estar tudo certo, e por outro lado também mudou a nossa percepção. Se hoje eu chegasse para vocês e falasse para vocês, olha gente, acabou, pode sair abraçando as pessoas, você conseguiria fazer esse movimento? Então, esse movimento, por muito tempo, quando voltar à aparente normalidade, a gente ainda vai ficar muito inseguro. Então, a nossa mente, que é uma mente extremamente primitiva, ela fica o quê? O tempo todo falando pra gente, olha, tá acontecendo alguma coisa ruim, tá acontecendo alguma coisa ruim. Então, nos bate aquela sensação de insegurança. O tempo todo a gente está inseguro. Hoje mesmo, eu atendi algumas pessoas. Quando eu cheguei no portão de casa, eu tive que pôr a mão para abrir o portão. Eu já subi com aquele sentimento de insegurança de quantas pessoas haviam passado no portão. Eu já cheguei em casa já pegando o álcool gel. Então, está rompendo o nosso senso de segurança. E isso tudo veio num momento muito rápido. Então, hoje, o que a gente tem sentido
é um luto mesmo, como fala lá no luto, por perdas, por morte, por outras coisas. Nós estamos passando pelas fases do luto. Já passamos pela fase da negação, né? Alguns países passaram por tiveram um período de negação muito longo, que ajudou também na disseminação, né? Isso aqui não vai acontecer com a gente, não. A gente é primeiro mundo, tá tudo certo. Então, entrou num processo de negação por um tempo muito longo, acabou tendo uma contaminação muito maior. Depois vem aquela fase da raiva, né? E hoje eu tô vendo que nós já estamos com quase um mês, né, de isolamento social, e eu ainda vejo muitas pessoas presas no sentimento de raiva. Não é possível que eu tô aqui em casa, eu não posso sair, eu não posso ir para lugar nenhum por conta de um vírus, e as pessoas ficam naquele movimento de raiva, e eu projeto a minha raiva nas pessoas, e as pessoas que estão mais próximas, né, eu acabo não tendo paciência com as pessoas, acabo descontando nessas pessoas o que eu tô sentindo. A terceira fase é o que? A depressão. É a hora que a gente fica assim, eu acho que isso aí não vai passar. Eu acho que tá tudo muito ruim, então não vai passar. Então me dá aquela angústia, aquela coisa ruim, aquela sensação ruim. Depois vem uma fase que é a fase do quê? Da barganha que a gente faz, né? Então tá bom. Então se eu fizer isso, né, vai melhorar rapidamente. Então a gente fica barganhando. E depois vem a fase de aceitação, que é o quê? É a fase que eu volto a ter um controle, pelo menos um pouquinho, sobre a situação. Por quê? Quando eu aceito que a condição que nós estamos é essa, né? Eu tenho que me prevenir para ajudar outras pessoas, para ter compaixão por outras pessoas, e eu preciso usar máscara, álcool gel, eu passo a ter o controle sobre a situação. Então eu me sinto um pouco mais segura, então eu acabo me sentindo um pouco melhor. Então, aceitar a situação talvez nos torne menos ansiosos. Porém, eu fiquei pensando, né, quando fui falar do assunto, vamos encaixar isso tudo na parte espiritual, né? E me veio algumas perguntas. Qual é o propósito que teria um vírus com uma capacidade de contágio tão avassaladora? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pararam para se questionar? Por que tudo isso dessa forma tão grande? O que está acontecendo no plano espiritual durante a pandemia? Vocês já pararam para pensar como é que está no mundo espiritual? Porque está chegando gente a todo momento, né? A espiritualidade está recebendo toda hora novas pessoas ali. Pessoas que estão perdidas, pessoas que não querem ir. Como é que está essa situação toda do plano espiritual? E olha só que interessante, as ruas aqui no plano físico, elas estão vazias, mas no plano espiritual elas estão cheias. Aqui no plano físico, olha só, nós não temos bares abertos, né? Nós não temos mais shows, os restaurantes não estão abertos, até os motéis estão fechados, né? Eu vi até as prostitutas não estão trabalhando, estão incentivando a que faça virtual para não ter contato com as pessoas. Mas e os nossos irmãos espirituais, né? Que ficam ali perambulando e que esperam esses fluidos dessas pessoas, né? Que frequentam os bares, né? Que frequentam as casas noturnas, que frequentam os motéis. Eles ficam à espera do quê? Dos fluidos dessas pessoas para saciar o seu vício, né? Então, eles estão completamente perdidos pelas ruas. Imagina eles andando e falando, gente, cadê todo mundo? Onde que eu vou encontrar uma pessoa que está bebendo para que eu possa estar ali junto com ela absorvendo aquele fluido? Não tem. Aonde que eu vou estar nas viciações? Cadê aquelas pessoas? Pois a maioria, eles nem imaginam o que pode estar acontecendo. Então, você imagina o descontrole que também está acontecendo na parte espiritual. E por que será que está acontecendo esse descontrole tão grande? Será que não tem um sentido
né, espiritual para tudo que está acontecendo? Será que nós não estamos passando por uma situação, né, planejada de alguma forma? Outra coisa, nunca se ouviu tanto o nome de Deus, nunca as pessoas estiveram tão próximas da sua espiritualidade. Eu, como psicóloga, não falo da religião, eu falo da espiritualidade. Então, cada um no seu, né, na sua religião, nunca estivemos tão próximos da espiritualidade, tão conectados e pedindo ajuda, né, orando, né, fazendo preces o tempo inteiro. E isso é uma coisa extremamente positiva. Por quê? Quando eu estou em prece, parece que o quê? As situações dentro da minha casa começam a melhorar, né? Por exemplo, tem menos brigas. Eu vi que os índices de criminalidade caíram, mas fiquei muito chateada quando eu vi, né, que a violência contra a mulher foi uma coisa que subiu. Então, fiquei chateada em relação a isso, né? As queixas, né, os apetites viciosos diminuíram e as orações aumentaram. Quando a gente aumenta, né, o nosso poder de oração, a nossa conexão, né, com Deus, o nosso padrão vibratório aumenta. O padrão vibratório de todas as pessoas dentro do ambiente, né, vão aumentando. E, consequentemente, o nosso lar acaba ficando o quê? Protegido. Então, esses irmãos, né, que ainda estão numa condição inferior, eles não conseguem o quê? Adentrar a nossa residência. Por quê? Porque existe um campo vibratório de proteção ali, né, em volta. E acaba acontecendo o quê? Que, penso eu, né, tanto é que eu pus como uma pergunta, será que não é neste momento que as equipes espirituais, elas convidam, né, de forma amorosa a esses espíritos que ainda estão na crosta terrestre a os acompanharem para uma promessa de um novo recomeço, de uma nova vida, né? Será que não é um momento de resgatar, né, vários espíritos que estão aqui? Será que o fato de estarmos todos mais conectados com a espiritualidade, será que isso também não tem uma influência? Estamos num padrão vibratório melhor dentro de casa e os irmãos espirituais têm mais chance de estar socorrendo essas pessoas que estão tão perdidas. Então, talvez tenha uma ajuda e a gente não saiba. Talvez, outra coisa, a gente fica muito incomodado desse isolamento social. Mas eu fiquei pensando, talvez os piores dias, né, os mais perigosos em relação ao contágio do vírus, vocês já pararam para pensar que são os dias que a gente mais fica recluso? É o dia que a gente mais tem medo, é o dia que a gente ora mais, né? A gente protege mais o nosso ambiente, o nosso lar. Para os nossos irmãos que estão vagando, desencarnados, para eles, né, para os nossos irmãos espirituais, devem ser os piores momentos. Porque da mesma forma que aqui a gente está vivendo um luto nesse momento, de não poder sair, de não poder ir, né, curtir com as amigas, tomar um cafezinho lá na padaria no chique, eles também estão em abstinências. E ao que eles ficam sem entender o que está acontecendo. Eles ficam passando por esse processo, visto que eles necessitam dos fluidos, né, dos encarnados, né, para se alimentarem. Então, você imagina o desespero dessas pessoas pelas ruas, né, pelos ambientes, andando naqueles ambientes sem encontrar ninguém, sem entender o que está acontecendo exatamente. Então, é a hora da gente agarrar com a nossa fé, né? Cada um na sua religião, cada um, né, com a sua crença interior, orando e elevando o nosso pensamento. Dessa forma, a gente não está auxiliando somente a nós, a nossa casa. Nós estamos também dando auxílio
para a espiritualidade maior, para que ela possa fazer o seu trabalho. Dessa forma, a gente está auxiliando e dando bons fluidos para quê? Para auxiliar naqueles resgates daquelas pessoas. Então, nós estamos realmente participando de um ato muito importante, né? Um movimento aqui na Terra que talvez muitas pessoas que estão perdidas estão sendo auxiliadas. E muitas outras pessoas, né, que estão passando por esse resgate coletivo também vão precisar da ajuda espiritual. Esses irmãos, né, que escolheram passar por esse resgate coletivo vão precisar, né, que a gente os auxilie também, porque eles também vão fazer a passagem, né, e não vão entender muito bem a situação, o que pode estar acontecendo, né? Eles precisam também serem auxiliados, né? Será que este é o real propósito de tudo isso? Resgatar a fé em nós? Então, a gente para e fica pensando, né? Estamos vivendo um mundo muito individualista, muito egoísta. Veio um movimento para juntar, talvez, muitas situações para a evolução do ser humano. O mundo vai voltar a ser igual? Não, não vai voltar. Daqui 20, 30 anos, nós vamos estar contando, né, para a geração futura o que a gente passou nesse momento. Alguns vão aprender? Sim. Alguns não vão aprender? Também. Algumas pessoas aprendem pelo amor, outras ainda precisam aprender pela dor. E mesmo com a dor, alguns ainda não vão conseguir. Mas esse resgate da nossa fé, da gente acreditar, né, que existe algo maior, que a gente vai conseguir mudar, né, o nosso pensamento, talvez seja um desses propósitos, né? Estávamos muito sem fé, muito materialistas. As pessoas, os adolescentes, eu que trabalho com adolescente, eu vejo um quê ainda muito egoísta deles, né? Uma autossuficiência, acham que não precisam de ninguém. E hoje nós estamos vendo situações aqui que todos nós, uns dependemos dos outros, né? Para que eu não sofra o contágio, eu tenho que estar ajudando aquele meu irmão mais desfavorecido que precisa, né? Então eu preciso, né, de uns estão precisando dos outros. Então, esse é um crescimento. Talvez, né, penso eu, que após o vírus cumprir esse movimento de aprendizado, né, que a crosta terrestre precisa, a cura vai aparecer. Ou simplesmente os casos de gripe vão se extinguir, vão sumir. Da mesma forma como já ocorreu outras calamidades e após cumprirem as suas missões, né, elas simplesmente foram erradicadas. Então, esse não é o primeiro movimento, né, que a gente está passando. Essas calamidades já aconteceram em muitas e muitas outras épocas. E elas vêm como um aprendizado. É um crescimento, né, para nós seres humanos. E a partir do momento que ela cumprir, né, o seu propósito, ela vai embora. Esse propósito é de cumprir 100%? Acredito que não, né? Mas pelo menos melhorar uma parcela, né, dessa humanidade, de ficar mais consciente, de olhar uns mais para os outros e vários outros propósitos, né, que vai variar, né, de lugar para lugar também. Hoje, a palavra que a gente pode dizer, né, é o quê? Que a gente fortaleça a fé agora e continuar na fé depois. Isso tudo tá vindo, não é para só que eu tenha a fé, né, nesse momento.
né? Que eu leve ela à frente, que eu passe, que eu continue depois que tudo isso passar, que eu continue focado em Deus, focado nas mensagens, né? Nos propósitos. A gente não vacilemos, né? Não entremos em pânicos, não nos entreguemos ao medo. Esse é o pior caminho que a gente pode escolher. Então, por isso que a gente precisa da fé. A gente precisa acreditar que vai surgir uma cura, que as pessoas vão aprender a se cuidar melhor, né? Que vai vir esse propósito, que logo vamos ter mudanças, né? Que a humanidade vai ficar melhor. Então, não vamos entrar em pânico, não vamos nos exaltar tanto. Eu tenho visto muito nas redes sociais as pessoas brigando muito. Esse não é o propósito, gente. Cada vez que eu ver uma postagem de alguém, ora, faz uma oração. Eu sei que é difícil, mas vamos transformar aquele sentimento ruim, né, numa coisa positiva. As pessoas ficam inflamadas, né? Se agredindo verbalmente, troca de insinuações. Isso é tão ruim. Esse não é o propósito desse momento, né? Vamos nos conectar com uma coisa maior. Lembra que eu preciso, o meu padrão vibratório, ele tem que estar melhor. Então vamos ter compaixão por aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa. Se não está sendo fácil para mim, né, mudar a minha rotina, não está sendo fácil para os meus filhos, para o meu companheiro. Todos nós estamos passando por um momento de mudança. Então tem horas que eu vou ficar mais exaltada, eu vou gritar, mas eles também, e a gente tem que encontrar um meio termo, ter mais paciência. Então que o nosso depósitozinho de compaixão esteja maior, cada vez maior, para que eu possa ter paciência, né? Entender o outro, se colocar no lugar do outro. Cada um tem, né, uma relação de sentimentos aí dentro com a situação que está acontecendo. Então, o que eu posso falar, né, é que agora a gente precisa se unir nas vibrações positivas, né, e nos colocar ao serviço do auxiliador. Então, como é que eu posso fazer isso, né? Orando por essas pessoas, né, que estão passando por esse resgate coletivo, orando pela espiritualidade para que possa amparar essas pessoas, né, que elas possam ser socorridas, para aquelas pessoas que já estão aqui na crosta, aqueles espíritos que estão aqui na crosta, ainda não encontraram seu caminho, né, que eles possam e aceitem ser socorridos também, né? Então, o que a gente pode dizer é que a boa nova virá dessa transformação interior. E isso eu acredito muito, porque hoje a gente está tendo a oportunidade de ter contato com a gente mesmo, né? Como são muitas horas de isolamento e às vezes a gente tem os nossos momentos que a gente está ali no nosso cantinho, sozinho, a gente passa a olhar para dentro de si, né? Acaba sendo uma espécie de autoconhecimento forçado, né? Que todo mundo está passando. Mas isso é importante. Uma hora o ser humano tem que passar por esse movimento de isolamento. A gente está saindo eu falo aqui do isolamento social para o isolamento existencial. Esse isolamento existencial é aquele momento que eu paro e eu começo a me questionar. O que eu estou fazendo da minha vida? Né? O que eu aprendi? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar com as pessoas que estão à minha volta? Né? O que eu posso fazer? O que eu espero lá na frente? As pessoas estão muito sem perspectiva, né? Não, vamos pensar, o que eu quero fazer diferente depois que tudo isso passar? Quais são as situações que eu perdi nesse momento e que são, para mim, muito valiosas e que eu não estava percebendo mais, que eu já não estava dando tanta importância.
Então, essa boa nova, ela vai trazer uma transformação interior. Então, não é simplesmente uma pandemia, é uma anunciação da boa nova. Vamos aceitar e transformar, né, tudo isso da melhor forma possível para a gente. Queria agradecer a todos vocês, né? Gosto muito mais do calor ali, da troca, né? Todo mundo perguntando, mas a gente tem que se adaptar, né? Às situações, às novas situações. Então, espero, né? Que vocês também estejam se adaptando às novas situações aí de vida. Muito obrigado. Agora a Vanessa vai encerrar, né? Com a prece final. Muito obrigada. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. José Silvério Horta. Um centro espírita é uma escola, onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. O Núcleo Espírita Fraternidade e Amor foi fundado em 1994 com o objetivo de acolher e evangelizar os irmãos de ambos os planos. Passou por 3 locais diferentes, até se instalar na Avenida José Santana Rodrigues, no bairro São Vicente, onde se mantém até hoje. Com uma história cheia de voluntários e muita boa vontade, hoje tem disponível atividades em quase todos os dias da semana. Na segunda-feira, às 20 horas, acontece uma palestra pública, voltada aos mais diversos temas do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Na terça-feira, às 19 horas, um grupo faz estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Na quarta-feira, às 19h30, temos a Reforma Íntima, um dia de conversas e trocas, voltadas à transformação moral de cada um, onde nós vamos aos poucos modificando hábitos prejudiciais e plantando bons sentimentos. Na quinta-feira, às 19 horas, ocorre o estudo das obras básicas da doutrina espírita. No sábado, às 15 horas, são realizados 2 eventos simultâneos. A aula da Escola Espírita de Evangelização Infantil, Irmão Luiz Cláudio de Oliveira, para crianças de 3 a 14 anos, e uma palestra do Evangelho para os pais e frequentadores da casa. Ainda no sábado, às 16 horas e 45 minutos, começa o estudo da Mocidade Fonte Viva, composta por jovens a partir de 15 anos que estudam e debatem sobre a doutrina e o Evangelho de Jesus. Todos os anos, no mês de setembro, a Mocidade comemora seu aniversário com a realização de um encontro de jovens, o EMEI, Encontro de Mocidades Espíritas em Itajubá, desde 2007. Esse encontro reúne jovens da região do sul de Minas para estudar e aprender sobre a doutrina espírita.
No período do Carnaval, a coordenação da mocidade, em parceria com outras coordenações da região, realiza o EMEC, Encontro de Mocidades Espíritas no Carnaval, oferecendo aos jovens a oportunidade de saírem das festas de rua e se reunirem para falar sobre Jesus e o Espiritismo. A casa também contribui com o ENEC, Encontro Espírita no Carnaval, onde os adultos se encontram por um final de semana para estudar a doutrina. O NEFA realiza diversas outras atividades, como atendimento fraterno, fluidoterapia, reuniões mediúnicas, assistência social, orientações e cestas básicas para famílias carentes, apoio às casas espíritas vizinhas com intercâmbio de palestras, entre muitas outras atividades. Somos um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, sempre prontos a receber, acolher e evangelizar a todos que procurem o nosso auxílio. Já nos disse Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.